Irmãos, boa tarde. Começo de noite, né? Boa tarde, que Deus abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez porque eu estava meditando na palavra do Senhor Jesus, irmãos, e passando por uma passagem linda que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que fala sobre a reconciliação. Que palavra mais linda, irmãos! Eu estava meditando nas lindas passagens bíblicas, nas lindas páginas da Bíblia, coisa linda, que nos ensina, que nos agrada, que nos conforta, que nos abençoa. Este livro tem uma importância tão grande, irmãos, porque quando você medita na palavra de Deus, as lágrimas descem, sabe? Ou de alegria por ter um Deus tão grande, ou de alegria porque Deus está falando com você. Quando Deus fala com você, as lágrimas descem. É lindo isso, né? O Espírito Santo do Senhor, irmãos, ele nos faz amigos de Deus, viu? O objetivo dele é nos reconciliar com Deus. Ele é o nosso... Como podemos definir o Espírito Santo de Deus? Ele é o nosso consolador. É isso que ele é. O Espírito Santo do Senhor Deus, ele é o nosso consolador, sabe? Sabendo que nós somos pecadores, ele insiste em nos salvar. Ele insiste em nos levar para o céu. O Espírito Santo de Deus merece toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu vou ler uma passagem para vocês. Como eu já disse, eu estava meditando na palavra do Senhor Jesus no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, e eu achei linda a passagem, linda. E eu achei legal a gente comentar. Eu falei no vídeo anterior que a gente ia falar sobre a queda de Lúcifer, sabe? Por que esse anjo caiu do céu? A gente vai falar sobre isso, mas no próximo vídeo, tudo bem? Então quero meditar com vocês em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Eu vou ler o 17 também, viu, irmão? Eu vou ler o 15. Eu vou ler o 14. A palavra de Deus é muito linda, né? Eu acho tão lindo isso aqui, ó. Eu vou ler o 14. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porque capítulo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Nós vamos ler até o 19, tá? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreremos. Irmãos, eu vou explicar isso aqui para você, é interessante. Olha para você ver o que diz o 14, capítulo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor de Cristo nos constrange. O que é nos constranger? É nos fazer achar, irmãos, que nós não merecemos. Isso é se sentir constrangido. O amor de Cristo nos constrange. Sabe por quê? Quando nós falamos do amor de Jesus, parece que nós não merecemos esse amor. Isso significa que o amor de Jesus nos constrange, conforme diz aqui o versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreremos. Amém? Bonito, né, irmãos? Saber, eu sinto que o amor de Jesus me constrange sim.
porque Ele nos amou tanto, de uma forma tão intensa, foi tão lindo o amor de Deus para conosco, irmãos, que eu me sinto constrangido sim, porque eu penso assim, eu não mereci isso. Eu não mereci que um filho de Deus morresse por mim, sendo eu tão pecador assim, sabe? Mas aí, o que me faz pensar é no grande amor de Deus, sabe? Isso me dá um certo alento com relação ao constrangimento que isso me traz. Amém? Que Deus te abençoe. O 15 diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Vou ler de novo. Estamos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, sabe o que aconteceu? A ressurreição de Jesus, sabe o que significa isso? Jesus matou a morte. Foi isso que aconteceu. Tá? A partir de agora, ninguém morre mais. A partir da ressurreição de Jesus, ninguém morre mais. Dessa vida aqui, nós pularemos para a vida eterna. Tá? Não tem morte mais. Acabou. Jesus ressuscitando, Ele matou a morte. Amém? Você entende assim? Então, eu entendo assim. Jesus, ao ressuscitar, Ele matou a morte. Ou seja, a morte não existe mais. Tá bom? Quando você vê uma pessoa no caixão, morreu na nossa língua, no nosso jeito de entender. Mas espiritualmente não existe mais morte. Tá? Quando Jesus ressuscitou, isso significa o seguinte: eu matei a morte. E o diabo não queria que Jesus morresse. Ele não queria que Jesus morresse, porque ele sabia que Jesus ia lá no inferno, ia matar quem é dono da morte. E Jesus foi lá no inferno. Vocês verem o vídeo passado, vocês vão ver. Ele foi lá no inferno, que é chamado de limbo, tá? Por Nicodemos, pelo Evangelho Apócrifo de Nicodemos, o inferno é chamado de limbo. Não sei, né? A Bíblia não chama de limbo, não. Então, Jesus ressuscitando, Ele matou a morte. Quando Ele ressuscitou, significa o seguinte: a morte não tem poder sobre Ele. A morte não tem poder sobre os servos dele. Você entendeu? Se você é servo de Jesus, a morte não tem poder sobre você. Você vai passar desta vida para uma vida eterna. Agora, aonde vai ser? Bom, se você é servo de Jesus, com certeza você vai ter a vida eterna com Jesus, né? Mas se você não está com Jesus, você não vai morrer também. Você vai passar desta vida para uma vida eterna com aflição, tá bom? Você vai passar por uma vida eterna não boa. Com Jesus, você vai passar desta vida para uma vida eterna com o Senhor Deus. E olha, lendo o livro de Adão e Eva, parte 1 e parte 2, irmãos, a gente vê cada coisa tão linda que nos faz desejosos do céu. Sabe, é tão lindo, é tão lindo. Eu não sei porque esses dois livros não foram canonizados, colocados na Bíblia. Sabe, irmãos? Eu não entendo isso. O livro de Enoque era para ser canonizado, e se você ler, você vai ver que tem coisa muito linda lá. Enoque foi transladado para o céu. Diz a Bíblia isso, que ele foi transladado, ele foi levado ao céu. Então, se a Bíblia diz isso e tem a história do livro de Enoque, por que não canonizar esse livro?
Por que não colocar ele na Bíblia? Ele teve uma conversa muito íntima com Deus. O mesmo foi Adão e Eva depois de saírem do paraíso. Foi um acontecimento tão incrível. Vocês têm que ver meus vídeos passados para vocês verem, tá? Adão e Eva, parte 1, Adão e Eva, parte 2. Livro de Enoque, parte 1. O livro de Enoque, eu recomendo para vocês a parte 2 só. Porque a parte 1 não tem muito a ver não. Mas a parte 2 é coisa linda. Ele foi até o 10º céu. Sabe quem habita no 10º céu? É Deus. Lá no 10º céu, ele viu o grande trono branco e Deus assentado sobre ele. E quando ele chegou perto de Deus, sabe o que Deus fez? Porque nos outros céus, no céu 1, no céu 2, no céu 3, no céu 4, no céu 5, no céu 6, no céu 7, no céu 8, não sei porque eu não vi céu 9, mas no céu 10, onde está o Todo-Poderoso, era onde Lúcifer queria ficar. Quando ele chegou, Enoque chegou no céu 10, ele mora lá no céu 10, porque ele foi levado por Deus para o céu. Não só Enoque, mas Elias também, o profeta Elias. Ele foi levado, transladado significa o seguinte: levado de corpo e alma para o céu. Ele não morreu mais. Ele não morreu mais, não, ele não morreu. E ninguém viu mais ele a partir desse momento que ele foi levado para o céu. Ninguém na terra pode ver mais ele. Ninguém na terra viu mais Elias, ninguém mais na terra viu Enoque. E quando Enoque chegou no céu, ele contou no livro dele, porque Deus mandou ele escrever o livro. Escreve aí tudo que você está vendo. E quando ele chegou no céu, no 10º céu, onde está o trono branco de Deus, e está o nosso Senhor Jesus sentado à direita do Pai, ele disse o seguinte: Deus falou para ele: escreve tudo que você vê. E Deus chamou um anjo e falou para o anjo o seguinte: pega uma roupa celestial e troca a roupa de Enoque, que ele está com a roupa da terra ainda. Troca a roupa dele, coloca nele uma roupa celestial. Olha que coisa mais linda, irmãos. Esse livro merece ou não merece ser canonizado, irmãos? Puxa vida, eu fico pensando, sabe? Por que não canonizar um livro tão importante desse, né? Visto que a Bíblia diz em Hebreus que Enoque foi transladado ao céu, assim como Elias, o profeta Elias. Então, se ele foi transladado ao céu, ele tem uma história para contar do céu. Deus mandou ele escrever, e tudo que ele escreveu é inspirado por Deus, sim, porque dá uma alegria tão grande na gente ver isso, irmãos. O segundo livro de Enoque, tá? O primeiro livro eu não gostei muito não, porque é meio, sabe, não é muito legal. Mas o segundo livro é inspirado por Deus, sim. Eu gostaria que você entrasse no vídeo, desse uma olhadinha no YouTube, um olho azul assim, na minha página, e você dá um clique lá, dá um like lá para mim, e se inscreva no canal, clica no sininho para você receber todas as notificações, todos os vídeos que nós postarmos aqui você vai receber, tá bom? E como você pode observar aqui, não vai passar nenhuma palavra aqui que você não vai entender. Todas as palavras Deus vai te explicar, não vai passar nada aqui que você não vai entender, tudo bem? Logo, logo estaremos fazendo a leitura do livro de Apocalipse e olha, lá nós vamos ter que ter o discernimento do Senhor Deus, assim como nós temos, porque eu creio que Deus me dá discernimento para explicar as palavras lindas dele, amém? Então, vamos ler, irmãos, eu vou ter que acender a luz aqui, porque está uma escuridão aqui, peraí, eu só acender a luz e já volto, tá? Só um segundinho só, deixa eu acender a luz aqui, que está meio escuro aqui, sabe? Peraí. Pronto, já acendi a luz. Agora vamos ler o capítulo, né? Estamos no 15, né? Eu comecei lá no 14, já li o 15, agora eu vou ler o 16. Estamos lendo o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16.
Desculpa, nós vemos desde o 17, desde o 14, tá? Desde o 13, acho que 14. Desculpa, 14. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Amém? Entenderam? Eu vou explicar. Vamos ler de novo então. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante, assim que Jesus ressuscitou, tá? A ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos segundo a carne. Sabe o que, irmãos? Nós somos todos irmãos. Amém? Jesus não morreu só para um ou para outro, não. Ele morreu para todos nós. Todos nós fomos reconciliados com Deus através da morte do Senhor Jesus. Então diz aqui o versículo capítulo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Entenda, irmãos, que quando você olhar para o seu irmão, ele é espiritual, tá? Mesmo que ele esteja cometendo pecado, irmãos, a morte não existe mais. Ele é um morador eterno. E são dois caminhos, vocês sabem disso. A vida eterna com Deus, no descanso eterno com Deus, ou a vida eterna com a tribulação, né? Com o nosso inimigo, o diabo, tá bom? Então, quando você olhar para uma pessoa agora, a partir de agora, entenda que ela é uma pessoa que foi reconciliada com a morte de Jesus, com Deus, tá bom? Todos nós somos reconciliados com a morte de Jesus para sermos filhos de Deus. Amém? Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 16. Assim que daqui por diante da ressurreição de Jesus para cá, ninguém conhecemos segundo a carne, tá? Presta atenção nisso, irmãos. Respeita as pessoas, tá bom? As pessoas vão para o céu. Jesus morreu por nós. Ele nos reconciliou com sua morte, com seu sangue. Amém? Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Vou explicar isso aqui. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Quando nós conhecemos Jesus, irmãos, nós éramos carne. Porque Jesus, irmãos, Ele nos ama tanto que antes da gente conhecer Ele, Ele não leva em conta o nosso estado carnal. Tá bom? A Bíblia diz que tudo o que nós fizermos na ignorância, que nós fizemos, né? Na ignorância, Deus não considera isso. Então diz aqui o versículo 16, do capítulo 5 de 2 Coríntios. Vou ler de novo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Isso é verdade, irmãos. Nós conhecemos Jesus segundo a carne. Nós éramos carne antes de conhecer Jesus, tá? Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Está dizendo no versículo 16, certo? Então, a partir de agora, você já conhece Jesus, você sabe que Ele morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai,
Porque houve uma separação de nós com Deus, através do pecado acontecido lá no Jardim do Éden. Lembra quando Eva comeu o fruto proibido, desobedecendo a Deus? E isto causou uma separação entre nós e Deus, tá? Mas o versículo 16 diz aqui, presta atenção, é importante isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito importante, presta atenção. Vou ler de novo o 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Presta atenção agora. Daqui por diante, depois que conhecemos Jesus ressuscitado, sabemos pelo Espírito, pelos testemunhos dos apóstolos, sabemos pelo que nos é revelado segundo o Espírito Santo, que isto é verdade, Jesus realmente ressuscitou. Assim que, daqui por diante, de agora em diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Você sabe, quando você olhar para o seu irmão, ele não é mais carne. Ele não é mais carne, ele é espiritual, sabe? Talvez nem ele mesmo saiba disso. Por isso a importância de você falar de Jesus para ele, tá bom? Trazer ele para o espiritual, para que ele saia da carne, tá? Vou ler de novo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Entendeu? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Por que ninguém conhecemos segundo a carne, se tem gente que não conheceu Jesus? Mas nós conhecemos. Aqui diz que, porque assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, nós que temos Jesus, conhecemos segundo a carne. Mesmo que a pessoa seja da carne, você não deve conhecê-la como a carne. Você tem que ver nela um ser espiritual. Por quê? Porque Jesus não morreu só por você. Jesus morreu foi por ela também, tá? Então diz aqui o versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Tá bom, irmãos? Mesmo aquelas pessoas pecadoras que vivem pecando, elas são espirituais. A morte não existe mais. Existe agora a vida eterna. Então, aí a vida eterna vai depender de você também, tá? Depende de mim, depende de você, pregar o evangelho para essas pessoas carnais, para que elas conheçam esse lado espiritual aí que eu estou revelando agora, que é revelado aqui para nós na passagem do Senhor. Amém? Está bem revelado aqui, ó, no 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque nós conhecemos que Jesus ressuscitou, E ele ressuscitou para quê? Para refazer o que nós destruímos lá atrás. O que nós destruímos lá atrás? A nossa amizade com Deus, tá? Jesus ressuscitando, ele matou a morte que nos foi dada através de Adão e Eva, que pecaram. Através dele entrou a morte no mundo. Através de Jesus saiu a morte do mundo. Entenderam agora, irmãos? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que você entenda isso. Adão pecou, entrou a morte. Entendeu? Então, através de um homem entrou a morte no mundo. E o mundo todo é perecível a morte, até Jesus ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou, significa que a morte foi vencida por ele. Ele matou a morte. Olha o poder desse Deus. Ele estando morto, ele matou a morte. A partir de agora, todas as pessoas que você olhar para ela, você tem que ver nela um ser espiritual. E não uma pessoa que vai morrer e vai para o inferno. Não. Você tem que pensar o seguinte: eu recebi de Deus, sabe, a reconciliação com o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, o que está lá no 10º céu, que é lindo isso. Ele está sentado no grande trono branco, junto com Jesus à sua direita, e ele está sentado lá. Nós fomos reconciliados
através da morte de Jesus com Deus. Então, por Adão entrou o pecado, por Jesus saiu o pecado. Amém? Entendeu? Entendeu? Vou ler de novo 16. Assim que daqui por diante, de agora, irmãos, que você já conhece que Jesus ressuscitou, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Irmãos, presta atenção nisso. Tem uma passagem bíblica aqui que diz o seguinte, que se você souber que o seu irmão está no caminho do mal, e se ele morrer nesse caminho do mal e for para a perdição eterna, Deus vai requerer o sangue dele das suas mãos. Daí a importância de você não reconhecer mais ninguém segundo a carne, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Amém? Você tem a obrigação de um ser cristão, um ser que vai morar no céu com Jesus, um ser reconciliado pela ressurreição de Jesus. Você é um morador do céu. Você tem o dever de falar para as pessoas que você vê que estão no pecado de Jesus. Fala de Jesus. Fala de Jesus, porque diz também essa passagem que se você falar de Jesus, essa pessoa vai para o céu. Se você não falar de Jesus, Deus vai requerer de você, da sua mão, o sangue dessa pessoa. Tá bom? Mas também explica nessa passagem que se você falar de Jesus para ela e ela não ligar para você, não der crédito para suas palavras, pronto, você não tem culpa mais se ela for para a perdição eterna, tá? Porque existem dois caminhos, tá, irmãos? A perdição eterna e a salvação eterna com Jesus. Amém? Então, está explicado o 16? Eu vou ler de novo para a gente terminar, tá? Aí nós vamos passar para o 17. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Por que você não conhece ninguém segundo a carne? Porque a partir de agora você sabe que Jesus morreu na cruz por você. E quando Jesus morreu na cruz por você, aquele pecado acontecido lá no Jardim do Éden, aquele pecado de desobediência, foi apagado pelo sangue de Jesus. Amém? A ressurreição de Jesus mostra o seguinte: ele é tão poderoso que ele matou a morte. Que morte é essa? A morte que fez Adão pecar lá atrás e que nós trazíamos ela nas nossas costas. Mas quando você aceita Jesus como seu Senhor da sua vida, essa morte não existe mais na sua vida. Você acaba de receber agora a vida eterna. Amém? Então, quando você olhar para uma pessoa, se você souber que ela não é de Deus, fala de Deus para ela. Amém? Tira o sangue dela das suas mãos. Amém, irmãos? Para que Deus não venha requerer o sangue dela das suas mãos. Fale de Jesus para ela. Se ela aceitar, graças a Deus. É mais uma alma para Jesus. Se ela não aceitar, as suas mãos estão limpas. Quando você chegar perto de Deus, as suas mãos estão limpas. Você vai para o céu com Jesus. Amém, irmão? Entendeu o versículo 16? Ele é meio difícil de entender, mas espiritualmente é fácil de entender. Sabe, irmãos? Vou ler de novo e vou terminar, vou passar para o 17, tá? Assim que, daqui por diante, de agora em diante, presta atenção, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Todas as pessoas, irmãos, são espirituais. A morte não vai alcançá-las mais. Não vai. A morte da carne não significa a morte. A morte da carne significa uma mudança de lugar. Você vai sair daqui da terra, você vai ou para o céu, ou você vai para a perdição eterna. Não existe mais morte, tá? Quando uma pessoa morre aqui na terra, ela não morreu. Ela dormiu. Ela está esperando o julgamento, tá bom? Ela não morreu. Ela não morreu. Jesus ressuscitou porque ele matou a morte. Amém? Você crê assim? Em nome de Jesus? Eu creio assim, em nome de Jesus.
Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. A partir de agora, você não conhece Jesus mais segundo a carne, tá? Se você não é espiritual, se você não conhece Jesus, a partir de agora você não conhece mais Ele segundo a carne, segundo o pecado. Você, a partir de agora, é um morador do céu. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus coloque isso na tua cabeça. Que Ele te revele esses mistérios de Deus que são tão lindos, irmãos. Vamos para o 17, irmãos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, olha que lindo isso aqui. Você quer isso para o seu irmão, irmãos? Você quer isso para o seu irmão? Se você quer isso, fala de Jesus para ele. Para a pessoa que você ama, para a pessoa que você quer bem, para a pessoa que você não quer bem também. Vamos humilhar o diabo então? Para humilhar o diabo é assim. É para você falar de Jesus para a pessoa que você não gosta. Aí você fala do amor de Jesus para ela. Amém? Vamos humilhar o diabo? Vamos? Vamos lá. O 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, presta atenção, nova criatura é. Por quê? Por que é nova criatura? Se você está em Cristo, você é nova criatura. Por quê? Porque você não morre mais. Não tem morte para você. Você tem a vida eterna com Jesus. 17 diz assim, eu estou no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por que nova? Porque ela foi transformada. Você passou de um ser mortal que não conhecia o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, aquele que venceu a morte, para uma pessoa, você mudou para uma pessoa que conhece o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o grande Jesus Cristo que venceu a morte. E vencendo a morte, irmão, sabe o que significa morte, irmão? Morte significa diabo. É isso que significa o nome morte. Morte é diabo. Morte não é de Deus. Morte é diabo, tá? Quem morre, irmãos, infelizmente vai para o inferno. Vai para a perdição eterna. Só que não, essa palavra morte não deveria existir não. Sabe, depois da Bíblia, na Bíblia, essa palavra morte não deveria existir não. Eles escreveram aqui para nós essa palavra morte, irmãos, para que nós, lendo, entendamos, né? Porque nós somos seres vivos, que um dia vamos morrer. Você viu eu falando de morte? Eu não acredito que eu vou morrer. Eu acredito que eu vou para o céu com Jesus, sabe? Eu vou morrer aqui, mas eu vou nascer lá. Você vai morrer aqui, mas você vai nascer lá. Lá aonde? É você que sabe. Desculpa, irmãos, mas eu não posso prometer o céu para você. Você sabe para onde você vai. Ou você só tem dois caminhos, tá, irmãos? Você guarda o purgatório, é conversa fiada. Só tem dois caminhos. Só tem dois caminhos. Caminho da vida eterna com Jesus, caminho da perdição eterna com o diabo e seus anjos. Só tem dois caminhos, tá? E o 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Por que as coisas velhas já passaram? Por que as coisas velhas já passaram? Para mim, não me interessa mais as coisas deste mundo. Sabe, irmãos? Não me interessa mais. Sabe jogar na loto, para ganhar na loto, para ficar milionário? Não me interessa. Não me interessa. Eu não quero isso. Eu quero Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu não quero mais ser dono de terra. Eu não quero mais ser dono de muito dinheiro. Eu não quero. Porque tudo isso, irmãos, é nada.
Quando você morrer, sabe o que você vai levar daqui? Nada. Você já viu o caixão com gaveta? Fazendo um comparativo só para você entender, se você não entendeu. Já viu o caixão com gaveta? Que tem gente... Tem uma história, então eu vou contar uma história para você, bem legal, tá? Tem uma história, isso é a história de judeu, tá? É bem legal. Você lendo os livros judeus, eu vi essa história, eu vi essa passagem. Achei... É um conto que eles contaram lá. Mas é interessante, presta atenção para você ver. Para as pessoas que se preocupam com as coisas do mundo. Presta atenção. Olha para você ver como que elas são enganadas pelo dinheiro, né? Pelas coisas do mundo. Um homem muito rico estava quase morrendo. Ele chamou seus 3 filhos e falou para eles, é engraçado até, ele chamou os 3 filhos e falou assim para eles: filhos, é o seguinte, eu estou morrendo. Antes que eu morra, eu vou deixar isso escrito. Eu já deixei escrito. Antes que eu morra, cada um de vocês vão ter que pegar o dinheiro que tocar para cada um de vocês e depositar, tá? Sabe, depositar no banco, na minha conta, $100.000, cada um de vocês. Então, o primeiro vai ter que depositar $100.000, o segundo filho vai ter que depositar $100.000, o terceiro filho vai ter que depositar $100.000 para vocês receberem a minha herança, que é muito mais que isso, é muito, mas vocês vão ter que depositar $100.000 na minha conta. Quando eu li isso aí, irmãos, é tão engraçado, sabe? Presta atenção pra vocês verem, é muito engraçado. Então esse homem, já morrendo, ele era bem carnal, né, para falar um negócio desse. Eu acho que ele pensou assim: um dia eu vou voltar, vou ter pelo menos $300.000 na minha conta. Né? Aí então ele foi o primeiro e depositou $100.000 na conta do pai dele e veio e tomou posse da herança. Foi o segundo, depositou $100.000, o dinheiro que tinha pegado do pai dele, né? E depositou na conta do pai dele. E veio o terceiro. Agora é que é o problema. Veio o terceiro e deu um cheque, sabe? Assim, o pai dele falou que isso tinha que acontecer em cima do caixão dele, que ele estava morto. Aí chegou o primeiro, colocou lá $100.000 em cima do caixão. Pronto, vou pegar minha herança. Chegou o segundo, colocou lá $100.000. Pronto, vou pegar minha herança. Chegou o terceiro. Chegou o terceiro com um cheque. Ele falou assim: tá depositado. Agora me dá a herança. Irmãos, ele enganou todos. Ele pegou o dinheiro todo para ele, sabe? O terceiro, ele era o mais velho. Ele deu um cheque sem fundo e pegou o dinheiro de todos. Porque eu acho que ele já sabia que depois de morto a pessoa não pode fazer nada, entendeu? Então eu achei esse conto dos judeus, porque eu leio sempre o livro dos judeus, sabe, irmãos? Porque eu acho interessante. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, é interessante você ler ela. Mas o livro dos judeus, o Talmud, você deveria ler. É muito lindo. É muito legal você ficar sabendo dessas coisas, sabe? Então o primeiro veio e colocou $100.000 no caixão do pai dele. O segundo veio e colocou $100.000. E o terceiro veio e colocou um cheque. E ele pegou esses $200.000 para ele, sabe? Colocou um cheque. Falou assim: tá aí o cheque, é só descontar. Como descontar se o cara vai ser enterrado agora? Entendeu? É muito legal, né? Vamos continuar aqui? Isso é um conto que eu li no Talmud, tá? Compra o livro do Talmud, são 10 livros. Vai custar uma nota, eu acho que vai custar uns R$260 por aí, sabe? Eu tenho recebido um livro eu tenho recebido um livro legal. Eu tenho comprado também alguns livros legais. Vou mostrar não, porque agora estou fazendo um estudo aqui. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Né, irmãos? Na nossa mente nós temos o seguinte, ó:
nada daqui me interessa. Tudo já passou. Tudo que eu era antes passou. Sabe o que eu queria antes? Não quero mais. Sabe a minha gula de antigamente? Eu não quero mais. A partir de agora não. A partir de agora eu conheci o dono da vida. É Jesus de Nazaré. E eu estando com o dono da vida, eu vou precisar do quê? De mais nada. Sabe? E eu vou fazer jogo de loto, pagar em loto? Nunca, nunca. Eu prefiro comer uma coxinha e tomar minha Coca-Cola que eu gosto. Você entendeu? Nunca eu vou fazer um jogo de loteria, essas coisas aí. Nunca, nunca. Sabe por quê? Eu conheço agora o dono da vida, que é Jesus. E é Ele que eu quero. Fora dele, em primeiro lugar, eu quero Jesus. Em segundo lugar, eu quero Jesus. E em terceiro lugar na minha vida, eu quero Jesus. Tá? Então, nada disto me interessa. E o 17 diz bem como eu sou. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Verdade. As coisas velhas para mim não interessam mais, sabe? Tudo se fez novo, sabe? Eu sou um ser de Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. O dia que o Senhor quiser me levar, eis-me aqui, Senhor. Como diz o profeta Isaías. Eis-me aqui. Usa-me a mim do jeito que o Senhor quiser, Pai. Se for preciso eu morrer pelo Senhor, usa-me como o Senhor quiser, Pai. Eis-me aqui. Será um prazer para mim acontecer isso por amor de Ti, meu Pai. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 agora. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Olha agora que vocês vão entender o que eu já disse, tá? Jesus nos reconciliou com Deus através da sua morte, e através da sua ressurreição acabou a morte, não existe mais morte, tá? Quando Jesus, irmãos, eu falo que Jesus morreu, mas para mim Jesus nunca morreu, ele nunca nasceu, ele sempre existiu, tá? Para mim é assim que eu creio no meu coração. Jesus nunca morreu, ele nunca nasceu, porque eu creio no meu coração que ele viu quando Maria estava sendo formada no ventre da mãe dela, que se chama Ana. A avó de Jesus chamava Ana. Então, quando Deus, Ana era estéril, ela fez uma oração com o marido dela, que chamava Joaquim, e Deus deu essa filha para ela, para Ana, que se chamava Maria. Ela pôs o nome da filha dela de Maria. Então, Ana, a mãe de Maria, a avó de Jesus, ela era estéril. Deus abençoou ela, dando Maria para ela, sabe? Ela ficou muito feliz com Maria, sabe? Então eu creio no meu coração, eu creio no meu entendimento, que quando Ana nasceu, Jesus conheceu ela no ventre da mãe dela, porque Jesus já existia desde a fundação do mundo. Lê João capítulo 1, versículo 1, você vai ver. Eu vou ler para você, só para a gente se entender melhor, tá? É só para a gente se entender melhor, só para você entender melhor o que eu estou querendo falar, porque agora a gente vai entrar numa passagem interessante também aqui. João capítulo 1, versículo 1, vamos lá? Vamos lá, você lê? Só para você entender quem é Jesus, como é poderoso esse Deus. Por isso que eu creio que ele, quando Ana teve Maria, a mãe de Jesus, Jesus conheceu ela no ventre de Ana, que é a avó dele, a mãe de Maria, tá? Olha o que diz João capítulo 1, versículo 1, eu vou ler até um pouco, tá? João capítulo 1, versículo 1 diz assim:
No princípio, você conhece essa passagem? No princípio era o verbo. O que é verbo, irmão? Verbo é a palavra, não é? Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Então, no princípio era o verbo, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, é Jesus, tá? No princípio era o verbo. No princípio do quê? No princípio de tudo. No princípio de tudo. Quando tudo nasceu, Jesus era o verbo, era a palavra. No princípio era o verbo. Estou no versículo 1, tá? João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era, presta atenção, isso aqui que é espiritual, irmão. Se você não tiver em espírito, você não vai entender. Presta atenção. No princípio era o verbo. Quem? Quem era o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Jesus, né? Então, no princípio era o verbo. E aonde estava esse verbo? Esse verbo estava dentro de Deus. Entendeu? Olha aqui agora. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Dentro de Deus. A palavra estava dentro de Deus. Assim como eu estou falando para você agora, Deus falou haja e ouve. Entendeu? Então, haja, essa palavra haja, é Jesus de Nazaré criando todas as coisas. Irmãos, pelo amor de Deus, seja mais espiritual, pelo amor de Deus. Amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus e Deus são a mesma pessoa. Tá bom? Então, a palavra que saiu de dentro de Deus, haja luz e houve luz. Haja escuridão e houve escuridão. Por que isso tudo foi criado através dessa palavra? Porque essa palavra significava Jesus. No princípio era o verbo. Verbo é palavra, né? Qualquer pessoa sabe disso, né, irmão? Que verbo é palavra, né? No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. E o verbo estava com Deus. Quem estava com Deus? Jesus, o filho dele. E o verbo era Deus. Então Jesus, sendo o próprio Deus, ele criou todas as coisas. Então o que eu imagino é o seguinte: eu sou Deus. Só para a gente entender, eu sou Deus. Eu vou criar o mundo. Estou quieto, não tem palavra. Eu sou Deus. Só para você entender, tá? Eu sou Deus. Haja luz, é Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse haja luz é o verbo. Verbo é palavra. Irmão, você que estudou, você sabe disso, né? Verbo é palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha lá, ó, versículo 2 agora, capítulo 1, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Olha aqui que legal. Versículo 3 agora. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Sem Jesus, irmãos, nada existiria. Você entendeu? Sem Jesus, nada existiria. Sem Jesus, quem é Jesus? É o Criador de todas as coisas. Ele saiu de dentro de Deus como palavra, como verbo criador. Deus, irmãos, ele fala criando, sabe? Esse é o mistério que devemos prestar atenção em Deus. Ele fala criando, sabe? Tudo que Deus faz, irmãos, ele já sabia faz tempo. Um dia para Deus, para nós, é 1000 anos para Deus. Olha como Deus está na frente, irmãos. Sabe esse dia de hoje? Já está acabando? Já são aqui 7h11 da noite. Sabe esse dia que já está acabando? São 1000 anos para Deus. 1000 anos. Deus está 1000 anos na frente desse dia. Olhe para você ver como é poderoso esse Deus que nós servimos, irmãos. É algo assustador o poder de Deus. Hoje eu fiquei vendo as nuvens, eu fiquei pensando, puxa vida, as pessoas que estão no céu,
né? Tem pessoas que já estão no céu, sabe, irmãos? Essas pessoas que já estão no céu, tipo Abraão, Isaac, Jacó, né? Elias, Enoque, né? Essas pessoas, eu vi umas nuvens tão lindas, irmãos, aqueles blocos fortes, bonitos, parece poderoso, sabe, no céu, assim, aqueles negócios, parece, ele vem chegando assim, sabe, que a nuvem poderosa, branca, linda, linda, linda. E eu fiquei pensando, puxa vida, quando a gente estiver no céu, eu não sei se a gente vai poder vir aqui na Terra, mas eu sei que vai ser muito maravilhoso você poder andar entre aquelas nuvens, né? Puxa, pensou que maravilha, que coisa linda, né, irmãos? Eu fiquei olhando hoje essas nuvens, mas que coisa mais linda! É lindo demais. As coisas de Deus é lindo demais, irmãos. Vamos, então o livro de João, lê ele, você vai ver. Aqui Jesus fala assim também. Aqui Jesus acaba com aquele negócio lá de Novo Testamento, sabe? Sabe aquela folha? Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. No livro do Talmud não tem. No livro do Talmud não tem. Deixa eu ver se nesse livro de estudo tem. Deixa eu ver. Ué, fala aí. Então, eu vou ver na Bíblia, porque no livro de Talmud não tem, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, irmãos, que vocês vão ficar um pouquinho... Nessa Bíblia não tem. Eu vou achar uma Bíblia que tem. Aqui tem uma Bíblia aqui de... Isso aqui é a Bíblia de pregar na rua. Quando a gente prega na rua, a gente dá essa Bíblia, tá? Então, deixa eu ver aqui. Irmãos, é importante que vocês entendam isso aqui, tá? Eu não estou desfazendo de nada de Deus, tá? Nada, nada, nada. Zacarias, Mateus. Também não tem. Eu vou achar uma Bíblia que tem. Peraí. Tem que achar uma Bíblia que tem para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Vou ter que achar uma Bíblia que tem para mostrar para vocês o que eu estou querendo falar. Deixa eu ver se essa Bíblia de estudo tem. Eu acho que não. Acho que não. Deixa eu ver se essa Bíblia de estudo tem. Acho que não. Não tem. Vou ter que achar uma Bíblia que tem. Acho que eu achei uma Bíblia que tem. Deixa eu ver. Gozado, não estou achando, rapaz. Olha que coisa mais interessante, né? Coisa mais esquisita, não estou achando, rapaz. Nenhuma Bíblia dessa que tem. Deixa eu ver se essa aqui tem. Peraí. Mateus. Isso, é isso aqui que eu queria te mostrar. Novo Testamento. Essa folha aqui foi colocada por homens
Então, tá fora. Isso aqui é coisa do demônio para enganar você, tá? Novo Testamento começa quando só faz testamento quando uma pessoa morre, entendeu? Isso aqui não é Novo Testamento, isso aqui é Antigo Testamento. Mateus é Antigo Testamento, tá bom? Mateus é Antigo Testamento, Marcos é Antigo Testamento, Lucas é Antigo Testamento, João é Antigo Testamento, tá bom? Não se esqueçam que Jesus viveu nessa época aqui tentando convencer os judeus de que ele era o Filho de Deus, e ele não convenceu esses cabeça dura que ele era o Filho de Deus, e eles mataram ele. Não existe essa divisão. Malaquias e Mateus é a mesma coisa, é tudo Antigo Testamento, tá? Os pastores, eu acho que colocaram isso, mandaram as editoras colocar isso aqui para te enganar, tá? Então o Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos, tá? Queria achar isso aqui só para você ver, que na minha Bíblia eu nem vou mostrar porque não tem. Minha Bíblia já aqui jogar fora porque eu não aceito isso, tá? Então vamos continuar lá. Então, Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos, viu, irmão? Aquela folha branca Novo Testamento é mentira. Como é que você pode fazer testamento de uma pessoa que acabou de nascer? Eu já vi fazer novo certidão de nascimento, né? Meu pai fez para mim a certidão de nascimento. Já pensou que acabou de nascer, meu pai fazer certidão de testamento? Já pensou? Que coisa absurda! Aqui, colocaram aqui o Novo Testamento lá para mostrar para vocês que Mateus é Novo Testamento. Mentira, não é. É Antigo Testamento. Jesus era judeu, ele veio para os judeus, ele não veio para você não, nem para mim. Ele veio para os judeus. Jesus não foi cristianismo. Presta atenção nisso. Isso é espiritual, você tem que prestar atenção. Jesus não foi cristianismo, Jesus foi puro judaísmo. Os 3 anos e meio de Jesus foi judaísmo, tá? Quem começou a pregar o cristianismo foi o apóstolo Paulo, junto com Pedro, Tiago e João, tá? Esses 4 pregou o cristianismo. Quando eles falam para você, abra a Bíblia no Novo Testamento, em Mateus. Que Novo Testamento? Você está ficando doido, rapaz? Fazer testamento de uma pessoa que acabou de nascer? Que isso? Está ficando louco? Isso é falta de discernimento, sabe, irmãos? Tem hora que eu vejo umas coisas dessas Bíblias de estudo, irmãos, principalmente essa Bíblia aqui, ó. Essa aqui é uma delas. Essa aqui é americana, tá? Essa Bíblia americana, Mateus, tem aqui, ó. Nossa, essa Bíblia aqui é uma heresia. Isso aqui é uma coisa, sabe? Nossa, tem hora que eu faço uns estudos aqui que vou falar para você. Essa aqui é outra Bíblia que você não deve confiar nela, sabe? A explicação deles não tem nada a ver com a palavra de Deus. A explicação deles é tudo para pegar o seu dinheiro, tá? A explicação deles de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 é o seguinte: o povo não estava levando o dízimo e a oferta, por isso que Malaquias levantou e falou assim: roubará o homem a Deus? Capítulo 3 de Malaquias, versículo 8. Todavia vós me roubais, Malaquias disse, com Deus usando Malaquias para falar. Todavia vós me roubais. E eles disseram: em que te roubamos? Tem uma interrogação lá. Isso significa que a interrogação, esse cara aqui escreveu o seguinte: Malaquias capítulo 3, versículo 8, um comentário dele, sabe o que é? O povo não estava levando as ofertas e os dízimos para a casa do Senhor. Mentira, estava assim, tá? Vê bem a cara dessa Bíblia para você não dar crédito para comentário desse cara, tá? Tá bom? Bíblia de Estudo Pentecostal. O cara que fez esse estudo aqui não tem discernimento, amém? Não tem. Desculpa, mas não tem. Então, não tem pelo seguinte, ó, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Perguntou Malaquias. Aí os caras ficam meio cabulados, porque estavam levando dízimo e oferta, estavam levando sim. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta, tem uma interrogação. O pastor não fala isso para você não. O pastor já fala para você: você está roubando a Deus, você não está trazendo o dízimo.
Você está roubando a Deus. Você está roubando a Deus e está me roubando também. Você está trazendo o meu dinheiro, você não está trazendo o meu dinheiro. Como é que faz? Vou ficar sem o seu dinheiro? Vou ter que trabalhar agora? É brincadeira, né? Então, Malaquias falou assim, Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? E Deus, usando a boca de Malaquias, continuou falando, todavia vós me roubais. Aí o povo ficou confuso, porque estava trazendo dízimo e oferta. E aquele da Bíblia Pentecostal ali, ele diz lá no capítulo 3, versículo 8, no comentário dele, ele diz que o povo não estava levando dízimo. E é mentira, porque essa interrogação, roubará o homem a Deus? Você sabe roubar Deus, irmãos? Como é que você rouba Deus? Você sabe roubar Deus? Eu sei um jeito de roubar Deus. Você sabe? Você não sabe? Se você soubesse, escreve aí. Tem mais de 430 pessoas ouvindo. Se você souber como é que rouba Deus, escreve aí. Eu sei. Malaquias falou assim, roubará o homem a Deus? E tem uma interrogação, uma pergunta, né? Roubará o homem a Deus? Todavia, Malaquias sendo usado por Deus, Deus usou a boca dele para falar, todavia vós tem me roubado. Aí o povo entrou em pânico, porque o povo estava levando dízimo e oferta. Então Deus falou para eles, todavia vocês sempre me roubaram. Aí eles perguntaram, mas em que te roubamos? Tem uma interrogação lá. Se você for ver, tem uma interrogação lá. Essa interrogação, em que te roubamos, significa o seguinte, estão levando dízimo e oferta? Sim. Mas estão roubando a Deus também? Sim. Como assim? É espiritual isso, irmão. Se você não for espiritual, você não vai entender. Você não vai conseguir entender. Presta atenção. Só tem um jeito de você roubar a Deus. Um jeito. Um jeito só. Você só pode roubar a Deus. Presta atenção que você pode estar fazendo isso. Você só pode roubar a Deus em desobediência. Não se rouba a Deus de outro jeito. Ou você vai pegar o sol e pôr no seu bolso. Ou você vai pegar uma montanha e pôr no seu bolso. Ou você vai pegar os rios e pôr no seu bolso. Como você vai roubar a Deus, irmãos? Se não for na desobediência, e é assim que Deus falou. Roubará o homem a Deus? O povo ficou, opa, vamos ver aqui. Ele está falando com nós. Aí o profeta Malaquias falou assim, todavia vós me roubais. E o povo falou assim, opa, roubamos como? Nós estamos trazendo dízimo todo dia. Nós estamos trazendo dízimo e oferta de ano em ano, né? Que é levado o dízimo. O dízimo e oferta, o dízimo é levado uma vez por ano, tá? Hoje eles roubam você todo dia, mas naquela época, e na graça não tem dízimo, tem outra coisa ainda, que é bom você saber. Qualquer pergunta aí que eu te mostro, tá? Se você ler de Atos até Apocalipse, você vai ver que não tem uma passagem pedindo dízimo. Isso aí é Novo Testamento, tá? E Deus levantou o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João e Tiago, o irmão mais novo de Jesus, para pregar aos gentios que somos nós. Porque ele disse lá no livro de João, se você continuar lendo aquele livro de João que eu estava lendo agora há pouco, está escrito assim, vim para os meus, mas os meus não receberam. Então, Tiago, Marcos, Lucas e João, vim para os meus. Jesus, nesse tempo todo aí, Jesus está tentando convencer esse povo que ele era o Filho de Deus, mas ninguém aceitou ele como Filho de Deus, mas eles não o receberam. Vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas todo quanto me receberam somos nós, através do evangelho pregado por Paulo, Pedro, Tiago e João, os únicos 4 levantados por Deus para pregar o evangelho aos gentios, porque os judeus não aceitaram e mataram Jesus, entendeu? Mas nós lá longe nós aceitamos o evangelho pregado por esses 4 aqui, Pedro, Paulo, Tiago e João. Nós aceitamos o evangelho. Isso aqui é cristianismo. Quando Jesus estava aqui não era cristianismo, era judaísmo, tá? Jesus estava ensinando eles que eles deveriam cumprir a lei, sim. Jesus veio para cumprir a lei.
Ele não veio para tirar a lei. Ele mesmo falou: eu vim para cumprir a lei, não para destituí-la. Entendeu? E ao cumprir, ele a destituiu. Ele disse para Deus: Pai, retira o primeiro, que é a lei, e coloca o segundo, estabeleça o segundo, que é a graça, né? Mas não tinha como antes de Jesus morrer, irmãos. Não tinha como, porque ele veio para cumprir a lei, e a lei era cumprida, e o final da lei era sangue. Tinha que ter sangue para a remissão dos pecados. E Jesus foi a nossa remissão dos nossos pecados. E quando Jesus morreu, irmãos, os nossos pecados foram apagados. Sabe, foram apagados, porque antes era só encoberto pelo sangue dos animais. Mas com o sangue de Jesus, que é o sangue de um Deus todo-poderoso, o Deus criador do céu e da terra, com o sangue dele, os nossos pecados foram apagados. Você é morador do céu. Põe isso na sua cabeça, pelo amor de Deus, tá? E creia que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é o testemunho dos apóstolos para que nós conheçamos a Deus. Por que nós deveremos então ler passagem do Antigo Testamento? Devemos ler, sim. Você deve ler Êxodo. Por que você deve ler Êxodo? Não como ensinamento, mas como aprendizagem, para você saber quão poderoso é o nosso Deus. Lá você vai saber quão poderoso é o nosso Deus. Até no livro anterior eu já disse sobre isso. A criança nascia, ela não precisava trocar roupa, a roupa ia crescendo junto com ela. Irmãos, olha que milagre tremendo. E o sapatinho ia crescendo junto com o pé, sabe? Não precisava trocar sapato não, ia crescendo junto com o pé, e não gastava também, porque lá era por areia onde estava andando, não gastava também. Então o sapato ia crescendo junto com o pé, até você se tornar adulto, ficar velho e morrer, entendeu? A roupa sua ia crescendo junto com você. Olha, já pensou, irmão, um negócio desse? Irmão, é preciso você ler a Bíblia Sagrada para você se tornar mais servo de Jesus, viu? Lê mais, lê Êxodo, lê Levíticos, lê Números, lê Números, lê Levíticos, lê Gênesis também, que é interessantíssimo, é lindo. Gênesis, a criação do mundo, lê Gênesis, lê Levíticos, lê Êxodo, tá? Quando o povo saiu do cativeiro do Egito, mas é lindo, lindo, lindo. E Deuteronômio, irmãos, é coisa linda. Deuteronômio é como se fosse uma Bíblia nova. Sabe, Deuteronômio, eu tenho para mim que Deuteronômio é um dos livros mais lidos pelos judeus, sabe? Porque se você quiser saber das 613 leis, você vai ter que ler esses 5 livros. O Pentateuco, sabe? Tá? Gênesis, Levíticos, Gênesis, Números, Levíticos, Êxodo e Deuteronômio. Você vai ter que ler esses 5 livros. Irmãos, não é que você vai ter que ler. Lê eles para você saber mais sobre o nosso Deus. Você vai ficar encantado com o poder de Jesus. Encantado, irmãos, com o poder de Jesus. Porque para mim, irmãos, desculpa estar falando de Jesus, mas para mim, Jesus é o próprio Deus. Deus é Jesus, Jesus é Deus. Então tudo para mim é um só, tá? Quando eu falar Deus é Jesus, quando eu falar Jesus é Deus, então para mim é tudo um só, tá bom? Para mim não tem essa diferença não, porque o discernimento do Senhor já me fez entender que eu falando Jesus, eu estou falando Deus. Eu falando Deus, eu estou falando Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos terminar então aqui, irmãos, porque já passou de 1 hora, então 1h08. Estamos lendo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura? Para você tudo já passou? Tudo se fez novo? Você parou de querer ganhar na loto? Hein? Ou você ainda tem aquele velho homem que quer pecar, que quer ser dono de tudo, quer passar alguém para trás, que quer roubar alguém, e quando passa alguém para trás, que é feliz da vida, porque passei alguém para trás. Nossa, consegui passar ele para trás, eu sou mais esperto que ele. É nada, rapaz. Não, você não é esperto não.
Na verdade, você é bobo. Não é esperto, não. Esperto é estar com Jesus. Isso sim é esperto. Sabe por quê? O fim dessa esperteza vai te dar a vida eterna com Jesus. Com Jesus. E tudo que você, isso eu aprendi no livro de Adão e Eva, tudo que você vê aqui na terra que você acha bonito é feio perto do que tem perto do que nos está esperando no céu. É tudo feio. Que coisa mais linda, né, irmão? O que nós vamos ver lá é tão lindo, irmãos, que diz a palavra do Senhor Jesus. Deus já nos avisou aqui. Os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, entendeu? As coisas que estão preparadas para os servos de Deus. Então vale a pena servir esse Deus. Amém? Vamos ler o 17 de novo e depois vamos para o 18, tá? Eu estou lendo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é nova criatura, né? E as coisas velhas já passaram. Já passaram? Ou você fica pensando nas coisas antigas, em riquezas, em ser melhor que alguém? Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida? Você é uma nova pessoa? Você é uma nova pessoa? Você só pensa em Deus, só pensa na moradia que você vai ter lá com o Altíssimo. Achei legal quando Enoque chegou lá, irmãos, lá no 10º céu, onde Deus fica. Deus falou para ele assim, chamou um anjo e falou assim: anjo, troca a roupa dele, que está com a roupa da terra. Porque ele foi levado de corpo e alma, sabe? Foi levado assim, ó, subiu. Assim como Jesus subiu, ele também subiu. E o profeta Elias também. E a hora que o profeta Elias subiu, ele deixou a capa cair no chão. Aí Filipe pegou a capa dele. Então, Enoque foi levado assim, ó, do jeito que estava, com a roupa vestida dele. Só que essa roupa aqui não pode estar no céu. Essa roupa aqui não pode estar no céu. Ela foi feita por pecadores. Não pode. Lá não existe pecado nenhum. Tudo que for de pecado tem que sair. Você não pode entrar no céu nem com a sua roupa, nem com esse óculos. Porque lá não precisa de óculos. Lá você não vai precisar de óculos, né? Lá você vai ter sua vista restaurada, sabe? Lá não existe velhice. Lá não existe... Sabe uma coisa que eu acho que deve... Eu penso comigo. Porque Jesus falou o seguinte. Que as crianças são todas de Deus. Então eu acredito, irmãos, eu acredito firmemente nisso, que uma das coisas que nós mais vamos ver lá no céu é criança. Que coisa mais linda, né, irmãos? Todas elas. Desde os bebezinhos que morreram, sabe? Que nasceram, morreram. Aqueles que morreram já criancinha ainda, que os pais judiaram, sei lá, alguém matou, sei lá. Todas as criancinhas que estão no céu. E nós vamos ver ela lá correndo, aqueles gramados verdes que somem. Não sei se é assim. Não sei, eu estou falando assim, mas eu penso assim. Que a gente vai ter um gramado verde lindo que vai embora. E você não vai precisar de pisar não, tá? Porque se você pisar é perigoso você quebrar uma folhinha. Não pode. Então eu creio que você vai andar por cima das gramas. Você vai atravessar um rio, você vai atravessar por cima dele, sabe? E se você olhar dentro do rio, você vai ver quanto peixe de todas as espécies lá dentro. Eu acredito assim, sabe? É a coisa mais linda do mundo. E não troque isso por nada aqui, irmãos, sabe? Essas coisas daqui são tudo perecíveis. Você já viu uma Bíblia? Quer ver? Acabei de pegar uma Bíblia aqui. Acabei de pegar uma Bíblia aqui. Olha para você ver. A Bíblia vai ficando velha. Olha como ela vai ficando. Olha como ela vai ficando. Tudo aqui no céu, tudo aqui na terra perece. É assim conosco também. Eu era jovem, já fui moço, agora já estou ficando velho. Já estou velho praticamente. Vou fazer 60 anos daqui a uns 2 anos. Vou fazer 60 anos. Então já estou indo mais para... Já estou na tábua da beira, né? Já estou quase indo com Jesus já. Então eu estou perecendo. Estou igual esse livro velho aqui.
logo, logo isso aqui não existe mais, sabe, irmãos? De tanta gente pegar para lá, para cá, logo, logo não tem mais. Assim somos nós, tá? Tudo aqui da terra perece, tudo, tá? Nada vai ficar para sempre aqui, nada. Amém? Vou terminar aqui, irmãos, porque eu queria falar outra coisa, mas depois ele vai prolongar mais ainda o assunto, então deixa para lá. Amém? Vamos terminar aqui? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E tudo isso, presta atenção nisso aqui, irmãos, que isso é muito espiritual, eu gostaria que você prestasse atenção, tá? Presta atenção, eu vou ler o 18 e o 19, depois eu volto para explicar, tá? Presta atenção que é tudo espiritual, aprenda a ser espiritual, irmão, pelo amor de Deus. Aprenda a amar as coisas de Jesus, aprenda isso, pelo amor de Deus. Coloque Jesus em primeiro lugar, coloque Jesus em segundo lugar, coloque Jesus em terceiro lugar na sua vida, pelo amor de Deus, irmãos. Sabe, para você ir para o céu, irmãos, puxa vida, creia em Deus, sabe? Quando eu peço para você dar um like aí, dar um joinha, não sei o que é isso, nem sei o que é isso, dá um like, dá um joinha, se inscrever no canal aqui do YouTube, eu não quero saber de dinheiro disso aqui não quero nem saber disso, sabe? Eu quero pôr palavras aqui que te ajude a você ir para o céu, é isso que eu quero, tá? Eu quero que essas palavras aqui entrem no seu coração e façam morada aí, é isso que eu quero. Eu não quero saber de YouTube, ganhar dinheiro com o YouTube, eu não preciso ganhar dinheiro com o YouTube, sabe? Não preciso, graças a Deus não preciso, graças a Jesus eu não preciso de YouTube, tudo bem? Eu só faço esses trabalhos aqui porque é para a honra e glória de Jesus. Às vezes eu estou meditando na palavra de Deus, igual eu estava ontem, eu estava meditando na palavra de Deus, eu li essa passagem aqui, eu estava em Coríntios, deixa eu ler Coríntios, aí eu estava lendo Coríntios, tem mais coisa mais linda mais para trás aqui também. 1 Coríntios é muito lindo, só que essa passagem aqui me chamou a atenção, sabe? Ela me chamou a atenção, 2 Coríntios, reconciliação. Aí essa palavra me chamou a atenção, eu falei assim, eu vou explicar isso aqui para os irmãos, que isso aqui é interessante. O que quer dizer isso, reconciliação? O que quer dizer isso? Eu vou falar para você o que quer dizer isso no dicionário. Será que eu escrevi isso em algum lugar? Deixa eu ver. Será que eu escrevi? Não sei. Eu acho que eu não escrevi não, será? No dicionário, acho que não. Eu escrevi sim. No dicionário está escrito o seguinte, eu acho que essa palavra vai além disso aqui, viu, irmãos? Isso aqui é coisa escrita pelo homem, tá? Então eu acho que reconciliar, reconciliar, eu acho que vai além disso, tá? Reconciliar, está no seu dicionário aí. Harmonizar. Harmonizar o quê? Deixar tudo tranquilo, tudo na paz. Harmonia é isso. Tá tudo de bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Como diz aquela mulher lá, né, que o filho dela morreu e o profeta passou perto dela e perguntou, tudo bem? Ela falou assim, tá tudo bem. O filho dela tinha acabado de morrer. Se eu não me engano foi Elias ou Eliseu. Então, reconciliar significa harmonizar. Isso está eu estou falando das coisas do mundo agora, não estou falando das coisas de Deus, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver o que Deus está falando para nós aqui na Bíblia, tá? Eu estou falando o que está falando no seu dicionário aí. Pode olhar aí. Reconciliar significa harmonizar, deixar tudo bem. Significa pessoas, grupos, etc., que fazem um acordo. É harmonizar, né? É o mesmo que harmonizar. Fazer as pazes. Isso é reconciliar, fazer as pazes. Tem tudo a ver com isso aqui, realmente. Então isso está no dicionário. Tá? Eu tirei só para a gente saber, tá? Então deixa eu ler o 18 e o 19 agora, tá? Eu vou ler depois eu explico, tá, irmãos? Presta atenção, irmãos, que isso é muito espiritual. Está falando de Jesus, da morte dele, do sangue dele derramado por mim, por você. Por que derramou? Sabe? Então presta atenção para você ver que é muito lindo. Ó. Vou ler o 18 e 19. Eu estou em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 agora. E tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vou comentar não, porque senão vai demorar. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Oh, coisa maravilhosa isso aqui, irmãos. Nossa, que coisa linda esses dois versículos. Eu vou ter que explicar. Irmãos, olha o que diz o 18. E tudo isso provém de Deus. Olha que lindo. Tudo que nós estamos falando aqui, irmãos, vem de Deus, tá? Reconciliação é uma palavra que está no coração do Senhor Deus. Ele quer que nós nos reconciliemos com Ele, que nós o amemos, sabe? Que nós cremos, que nós tenhamos fé nele, no seu Filho, na morte de Jesus. Nós falamos morte, irmão, mas eu acabei de falar para você que morte não existe, tá? Nós falamos morte porque nós somos humano fala morte, mas nós sabemos que morte não existe, tá? Existe sim vida eterna, dois caminhos, do pecado e o da onde ficaremos com Deus eternamente. Que coisa mais linda. O 18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso que eu vou ter que explicar. Isso aqui é muito lindo demais. É muito profundo também. Se você não tiver em espírito aí fica complicado, mas eu vou explicar. E tudo isto provém de Deus. Deus fez tudo isso. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Nos reconciliou consigo. Reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Por que Deus reconciliou e nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo? Como assim? Porque Jesus é Deus, entendeu? Quem morreu na cruz foi Deus, amém? Foi Jesus? Foi Deus? Foi os dois. Oh, glória, aleluia. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso, nos dá o ministério da reconciliação? Depois que Deus nos reconciliou através da morte de Jesus, Ele nos deu o poder, sabe, do ministério da reconciliação. O que significa isso? O ministério da reconciliação. O que significa isso? O ministério da reconciliação significa que você pode fazer uma pessoa que não é de Deus vir para Deus. Isso é fazer aquela pessoa que não é reconciliada com Deus vir para Deus. Esse ministério Deus deu para nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus quer. Por isso que Ele nos deu o poder da reconciliação, o poder do convencimento através do Espírito Santo do Senhor, de que existe um Deus, de que existe um céu nos esperando. Oh, aleluia! Bendito seja teu nome, Senhor. E o 19 e o último, é bonita essa palavra, né, irmãos? Faz verdade. Que coisa linda, né? Eu estava lendo, eu parei aqui e falei assim: não, eu tenho que explicar isso aqui para os irmãos, porque isso aqui é lindo demais. Eu falei que ia falar sobre a caída de Lúcifer, mas eu achei muito lindo isso aqui. E o 19 diz assim: isto é, Deus está... Olha aqui para você ver falando o que eu falei já. Eu nem tinha percebido isso. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs
em nós a palavra da reconciliação. Eu vou ter que explicar esse 19, que é muito lindo. Eu não falei para você que você não é pecador mais? Falei? Não, você é pecador sim. Deus te ama, Ele não ama o seu pecado. Para de pecar, tá? Você é uma nova criatura? Para de pecar então. Obedece quando o Espírito Santo de Deus falar, não faz, não faça. Tá bom? Olha o 19. Isto é, Deus estava em Cristo, junto com Jesus, porque Ele é o próprio Jesus, reconciliando consigo o mundo, todas as pessoas. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, somos todos iguais, viu, irmão? Perante Deus, somos todos iguais. O padre não é melhor que ninguém, o pastor não é melhor que ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais perante ao Senhor, amém? Deus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Aquele pecado que Noé cometeu lá atrás, trazendo o pecado ao mundo, Deus o tirou com a morte de Jesus, amém? Hoje nós somos reconciliados com o Senhor Deus, amém? Capítulo 20, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e último diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, não fazendo com isso ao reconciliar-nos com o mundo, colocando vocês são pecadores, é por isso que eu estou fazendo isso. Não, Deus não fez isso não. Ele deixou seu filho morrer em silêncio. Por quê? Porque olha lá, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, não lhes jogando na cara que você é um pecador. Ele não fez isso. Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostei muito dessa palavra, não sei se você achou muito legal. Eu achei muito linda, muito linda. É que eu às vezes fico meditando nessas lindas palavras do Senhor, e eu encontro passagens aqui que são linda. Eu sei que falar lindo é pouco, não explica o que eu sinto quando eu leio essas palavras do Senhor. Eu sei que, assim como eu acho também que todo dia de manhã eu acordo e agradeço ao Senhor, Pai, obrigado, Pai, por eu ter acordado, eu estou vivo aqui, mais um dia que o Senhor me dá de vida. Esse muito obrigado, irmãos, para mim é pouco. Então, o que nós fazemos para que esse obrigado seja mais do que uma palavra? Muito obrigado, Jesus. Vamos obedecer o Senhor, né? Lembra o pessoal que estava levando o dízimo lá, mas Deus falou que eles não estavam levando? Eles não estavam levando, por quê? Porque estavam desobedecendo a Deus. Roubarão a Deus, todavia vós me roubais. E eles perguntaram: em que te roubamos? No dízimo e na oferta, diz o profeta Malaquias através de Deus. Aí eles se confundiram mais a cabeça ainda. Pô, nós estamos trazendo o dízimo e oferta, Deus está falando que nós estamos roubando ele, como assim? Acontece, irmãos, que eles estavam levando o dízimo e oferta em desobediência ao que Deus passou para Moisés, ao que Deus passou para os filhos de Arão, que eram os sacerdotes da casa de Deus. Os sacerdotes estavam em conluio com o povo e aceitando bicho machucado, bicho cego, bicho roubado. Se você ler os livros lá que eu falei para você, os 5 livros os 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. Pentateuco quer dizer 5, viu, irmãos? Pentateuco quer dizer 5, tá? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que quer dizer 5, lá fala tudo sobre isso. Lê lá, irmãos, aprende sobre Deus, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu dar a bênção aqui para nós terminarmos. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um que está ouvindo essa palavra do Senhor Jesus. Deus, faça com que a tua palavra, Senhor, entre no coração dessas pessoas e que elas passem, Pai, a ter mais desejo em ter o Senhor com ele todos os dias. Pai,
que o Teu Espírito Santo, Pai, possa fazer a função que lhe foi imposta, que é ensinar as pessoas sobre o Teu grande poder, a Tua grande bondade, o Teu grande amor, meu Pai. Oh Jesus, aleluia. Oh Deus, tremendo, aleluia. Que Deus te abençoe, irmãos. Eu fico muito feliz de poder trazer essa palavra para vocês. Eu estou muito feliz de ter trazido essa palavra para vocês. E assim que eu ver qualquer palavra linda na Bíblia, se bem que ela é toda linda, mas tem umas palavras que chamam a atenção da gente, né, irmãos? Assim que eu ver mais uma palavra linda, estou sempre meditando lá. Eu já passei pelo 1 Coríntios, é lindo lá. Eu acho que eu vou ler de novo amanhã, porque é bem provável que eu volte lá para a gente comentar algumas coisinhas lindas que tem lá, tá? O Novo Testamento começa em Atos e é lindo, de Atos até Apocalipse. Quando chegar em Apocalipse, irmãos, né, vamos ficar só em Apocalipse, porque, olha, Apocalipse é pano para manga. É muito lindo, é muito lindo. Eu vou ler um versículo de Apocalipse. Eu já fiz isso outras vezes, mas só para você ver como que é o livro de Apocalipse, irmãos. Tem que estar na graça, porque senão você não vai entender nada. Olha o que diz o capítulo 1, o versículo 1 já começa assim. Apocalipse, título, o assunto do livro. Apocalipse quer dizer revelação, viu, irmãos? Revelado pelo apóstolo João, foi ele que escreveu, tá? Na ilha de Patmos. Uma hora dessa vai escrever sobre isso também. Isso também é importantíssimo saber por que ele foi para a ilha de Patmos. Quem mandou ele para lá? Por que mandou ele para lá? Lá só tinha assassino e gente que não valia nada. Eles levaram para lá para eles matarem ele. E Deus usou ele lá para escrever o Apocalipse. Sabe? Olha o primeiro capítulo, olha o primeiro versículo. Vou ler só um versículo para ver se você entende. Olha para você ver o que a gente vai pegar daqui uns dias. Olha aqui que coisa mais linda. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Entendeu? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus deu revelação a Jesus Cristo? Como assim? Jesus não é Deus? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Como assim? Por que Deus deu revelação para Jesus Cristo? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus deu revelação para Jesus? Para quê? Jesus não é o próprio Deus? Deus não é o próprio Jesus? Nós não estamos falando aqui sobre isso? Está vendo como ele é tenso? Apocalipse é lindo. Isso aí tudo é coisa simples. É simples, mas é só para você saber que Apocalipse é lindo. É lindo. Não tem nada de complicado nisso, não. Parece ser complicado, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Como assim? Deus deu a revelação para Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não é Deus? Deus não é Jesus Cristo? Como assim Deus dá revelação para Deus? Como assim? Lindo, né? Então logo nós vamos estar lendo o livro de Apocalipse. Deus vai nos revelar coisas tremendas lá. Que fica com Deus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu vou encerrar o vídeo agora, porque já faz 1h30 que estamos aqui. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Irmão, se você quiser, pode pedir oração, que estaremos orando por você, toda a sua casa. Se você tiver alguma pessoa na sua casa que está precisando de oração, uma pessoa que não acredita em Deus, que está precisando de oração, é importante, irmão, que todas as pessoas acreditam que Deus existe e que Jesus morreu por nós, que o sangue dele foi derramado e que nós estamos livres do pecado porque temos Jesus conosco, sabe? Todo aquele que nele crê não será condenado. Está escrito na Bíblia, é uma promessa de Deus para nossas vidas. Você quer que seu parente seja assim? Peça oração para ele, ore por ele, sabe? Se você tiver alguém, sabe que as pessoas que estão morrendo, estão na fase terminal, estão morrendo, o médico falou assim, manda ele para casa que ele vai morrer. Irmãos, pede oração, vamos orar por eles, amém? Vamos orar por eles aqui juntos, eu e você.
tá bom? Amanhã estarei fazendo outro vídeo, tá? Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. E durante o vídeo, não se esqueça, pega o nome da pessoa, já deixa escrito aí, tá? Eu não quero saber do problema da pessoa, tá, irmãos? Somente o nome, tá? Deus sabe todas as coisas. Fala o nome, ora para João, ora para José, olha para Antônio. Deus, a gente vai orar aqui e Deus vai abençoar essas pessoas para a honra e glória do Senhor, na sua vida e na vida dessas pessoas para quem você está pedindo oração. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus, que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome do Senhor. Amém. Fica com Deus, tá?